Disse Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem. Não se perturbem. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Este é um culto muito difícil de prestarmos. Esse é um culto muito difícil para nele se pregar. Mas esse é um culto de manifestação de nossa confiança em Deus. Este é um culto para afirmarmos que, conquanto possamos não entender, não compreender, Deus é o soberano. Soberano amoroso, soberano sábio, conquanto nós reconheçamos a nossa dificuldade, até mesmo de afirmar isso nessa hora. Uma pessoa pela manhã me disse: desculpe, mas eu não vou a este culto. Eu não tenho condições de participar de um culto assim. Eu mesmo, de tarde, tive muitas dificuldades de organizar os meus pensamentos. Mas penso que assim mesmo, e com os nossos pensamentos, de certo modo, em colisão, em paradoxo, com as nossas questões não resolvidas, nós podemos e devemos agradecer a Deus. Por essa razão, então, quando o irmão Paulo César nos sugeriu que nós pudéssemos prestar um culto de gratidão a Deus, eu de imediato, embora também com o meu coração em desalinho, aceitei e decidimos fazer nessa data. Para o que não, porventura, não sabe, quero informar então que no domingo, há 15 dias, por volta das 19 horas, o Lucas Feitosa Melo, que chegou a cantar aqui neste coro, saiu de moto, deu uma carona para Carolina Torres e ambos se acidentaram próximo ali do colégio militar. E a família então recebeu a notícia, as famílias, chegando agora a família da Carolina, receberam a notícia. Nós, várias pessoas, seus amigos, pessoas aqui da igreja, puderam acompanhar todo o desenvolvimento dramático da situação. Foram celebrados cultos aqui, na Igreja Católica, no Memorial do Carmo, nos cemitérios. E agora esse culto é um culto como final destas celebrações, digamos assim. Um culto de gratidão a Deus por estas vidas curtas, efêmeras, intensas, mas entendem as famílias, e nós nos associamos a elas, que devemos e podemos, mesmo os corações cheios de lágrimas, render culto ao nosso Deus. Não é uma homenagem propriamente a eles, embora possa ser assim também entendido, mas é um culto de gratidão ao nosso Deus. A nossa igreja, a Igreja Batista Itacuruçá, vem se solidarizando com as famílias e recebe então aqui a todos os que são da igreja, os que são de alguma confissão religiosa diferente ou que não tem qualquer confissão religiosa, não participa de nenhum tipo de agremiação
espiritual. A todos damos as boas-vindas, desejamos que seja um tempo de renovação de forças. Diz a Bíblia que quando nós nos ligamos a Jesus Cristo, rios de água viva fluem de nós. Quando tudo vai bem, é fácil divisar esse rio de águas vivas. Mas quando somos flagrados, surpreendidos pela morte, também nessas horas, nós ligados em Deus, podemos experimentar essa paz que Jesus nos dá. Eu lhes convido a todos juntos lermos logo na parte superior do programa de culto que você tem em mãos, tem esse versículo que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, que é uma palavra de Jesus, num contexto preparando os seus seguidores para a sua morte próxima. Ele sabia que ia morrer, sabia como as pessoas receberiam então o seu falecimento. Então ele disse essas palavras que eu lhes convido a juntos lermos a uma só voz esta promessa de Jesus. Vamos juntos? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Todos, o coro pode se assentar. Nós vamos então, após a música instrumental, prosseguir aqui com esta experiência de culto. Nós entendemos que ninguém assiste a um culto. Todos nós prestamos um culto. O único que assiste é Deus. Ele assiste o nosso culto, vendo o nosso coração. Então é nesse sentimento que vamos prestar esse culto ao nosso Deus. Quero, nesse instante então, orar, depois vamos ouvir a música, podemos continuar orando silenciosamente e vamos então continuar. Senhor, cada um de nós que aqui se encontra com o objetivo de te adorar e te agradecer, precisa da tua capacitação. Tu sabes como vão os nossos corações, como se sentem as nossas almas e como falam os nossos lábios. Nós trememos, nos agitamos, mas em meio a estas condições tão difíceis, aqui estamos para te render um culto que em qualquer circunstância nós te devemos. Então te rogamos que nos capacites e te pedimos que recebas o nosso culto, porque é de coração. Oramos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo.
Tem um texto aqui no nosso programa de culto, lá do profeta Isaías, um livro do Antigo Testamento, que diz assim: você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você, não o abandonei. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. E a música que nós cantaremos agora fala que esse Deus que vai nos segurar pela mão, Ele é o nosso amigo. E aí o autor escreveu: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Convido você, por gentileza, a ficar de pé e cantarmos aqui juntos com a Nete, Mariana e também o Israel. Jesus é o bom pastor. Vamos orar a Ele? Baixe sua cabeça, por gentileza. Se você ainda não fez a sua oração hoje, junte-se a mim e vamos orar juntos ao Senhor. Senhor, que linda poesia foi escrita, inspirada por Ti certamente, dizendo que o Senhor é o nosso amigo e que não há nada melhor neste mundo do que seguir a Ti, o Senhor Jesus, o Salvador, nosso Senhor. E nós queremos dizer isso não somente com os nossos lábios, através dessas palavras, mas do fundo do nosso coração, com todo o nosso sentimento, entendimento, força, Senhor. E queremos pedir que o Senhor aceite essas músicas, essas orações, tudo que acontecer aqui, como um culto a Ti, Senhor, porque é a Ti que nós prestamos. Jesus, em Teu nome, oramos hoje e sempre. Amém. Você pode sentar-se, por gentileza. Quero convidar a Michele, o Paulo e a Kátia a convidaram para
cantar uma canção e ela vai estar cantando a canção intitulada Rio Profundo. Amém, graças a Deus. Gosto muito dos salmos, os mais conhecidos, talvez Salmo 23, Salmo 91. E aqui, hoje nós temos alguns salmos aqui durante o nosso culto. E agora é o Salmo 46, verso 1, 2, 10 e 11, que os meninos vão nos ajudar aqui na leitura e a gente vai acompanhando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigado. Convido você a ficar de pé mais uma vez, por gentileza, para cantarmos juntos essa música que diz que eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor.
talvez algumas pessoas aqui não conheçam a história deste hino. Muitos conhecem. E talvez alguns pensaram, como cantar uma canção assim? E quando ele falava aqui exatamente que apesar das aflições, certo estou que eu feliz com Jesus serei, traduz esse momento das famílias, mas é o momento da vida do autor. Segundo a história nos conta, ele perdeu toda a sua família num acidente de navio, um naufrágio. E ele teve que ir dos Estados Unidos para a Inglaterra, naqueles tempos de longas viagens, para recolher exatamente os corpos. E quando ele estava voltando de navio, exatamente no ponto onde houve o acidente, o comandante informou que fora naquele lugar que o navio que vitimara sua família naufragara. E naquela parada, ele começou a escrever este hino: sou feliz e serei feliz com Jesus, apesar de aflições. Isso é possível, ele continua dizendo, porque Jesus Cristo é aquele que, tendo morrido na cruz por nós, nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele chama então a esse ato de Jesus de mercê sem igual, de misericórdia sem igual, de oferecimento sem igual, de graça sem igual, tendo morrido em nosso lugar. Por isso nós damos graças a Jesus. Nós queremos também afirmar que a vida tem dois tempos. Esse tempo aqui que dura 90 anos, 19, um mês, 30, 50, que nós chamamos de a nossa vida.
este é apenas o primeiro tempo da vida. Essa música nos fala desse primeiro tempo, nos fala das aflições, das dores, das dificuldades da vida. Mas essa música nos fala também do segundo tempo. Por isso a estrofe derradeira disse assim: a volta do meu Salvador, por ela eu espero. Eu estou certo que na hora oportuna Ele virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar. Este é o segundo tempo. Essa vida aqui não é uma preparação para a segunda. Essa vida aqui é uma vida intensa, uma vida completa. Mas é a primeira parte. É o primeiro tempo da vida. Nós podemos achar que essa vida se esgota aqui, se completa aqui, que termina aqui. Mas se assim pensamos, perdoe-me dizer, pensamos muito curto. Há uma vida que Jesus chama de vida eterna, que vai durar para sempre, onde não há relógio com ponteiros, é um tempo para sempre. Mas não é um tempo para sempre apenas em sua extensão, mas é um tempo para sempre também na sua intensidade, porque diz o hino, lá nós vamos cantar com Jesus, morando lá, com todos aqueles que no primeiro tempo da sua vida tomaram a sua decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a única condição. Não é ser bonzinho, que nem sempre nós somos mesmos. Não é sempre fazer só coisas corretas, nem sempre nós vencemos, conseguimos fazer isso. Mas aquele que não precisou morrer, porque tinha todos os méritos, decidiu morrer em nosso lugar. E nós então, com os nossos defeitos, nossas mazelas, nós é que pudéssemos ser salvos através dele na cruz. Esse é o resumo da fé cristã. E o nosso desejo como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, que essa verdade que é tão inspiradora, que traz tanto conforto às pessoas em quaisquer circunstâncias, nas boas também, possa tal verdade alcançar todas as pessoas da terra, não com imposição, mas como um convite. Porque Jesus disse, olha, eu estou à porta e bato, a porta do seu coração. Se você, ouvindo a minha batida, o meu convite, abrir, eu vou entrar e morar com você. E nós então, como seguidores desse Jesus Cristo, queremos que mais e mais pessoas no Brasil e no mundo, em nosso bairro e em outros bairros, ouçam a mesma mensagem, que não é nossa, é de Jesus Cristo, e possam dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu também quero ter uma vida assim, em que o Senhor é a minha paz, é a fonte da minha paz, é a fonte de uma vida eterna, com qualidade e com extensão. É por isso que existe a igreja. E é por isso que nós somos convidados a participar daquilo que a igreja faz. E fazemos de várias maneiras. Uma delas é trazendo nossos dízimos e ofertas. Com esses dízimos e ofertas, a igreja esta e tantas outras podem se reunir num lugar como este ou em outros lugares e podem enviar missionários aos mais diferentes lugares do mundo para exatamente dizer isso que eu acabei de dizer, para que as pessoas tenham paz. A maior necessidade de todo ser humano no plano individual é paz. A maior necessidade da civilização contemporânea, porque em todos os tempos é paz. Mas Jesus é a nossa paz. Por isso nós participamos com dízimos e ofertas. E se você então veio preparado, você é convidado a se levantar e colocar aqui nessas salvas. Ao fazer isto, você não vai ser abençoado. Você já foi abençoado. Está devolvendo um pouco daquilo que você recebeu, para que através disso Deus possa abençoar
outras pessoas. Esta é a nossa motivação. Assim, ao som de uma música instrumental, de um dueto instrumental, nós vamos ofertar entregando dízimos e ofertas. O que nós fizemos foi aquilo que o rei Davi fez. Ele falou sobre esse ato quando disse: quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Então ele ora assim: Senhor, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem a nós das tuas mãos. Os irmãos podem então levar as salvas. Nós vamos celebrar cantando aleluia, aleluia, que quer dizer louvado seja o Senhor, dizendo que Ele é justo em tudo aquilo que Ele faz, em todos os caminhos que nos indica para fazer. E vamos cantar que Ele está perto, muito perto daqueles que o chamam. Vamos em pé cantar esta melodia.
Todos podem, por gentileza, se assentar. Nesse instante eu quero oferecer aqui a palavra ao senhor Arnaldo, que manifestou o desejo de dizer algumas palavras neste culto. Está de pé o desejo ainda? Por favor. Arnaldo é o pai da Carolina. Ele disse então ao Paulo César que gostaria de falar algo nesse instante. O Paulo disse que não vai falar, não tem condições para tanto, mas o senhor Arnaldo vai falar agora. Obrigado, pastor. Boa tarde. Eu, na missa de 7º dia da Carolina, falei algumas palavras tantas e tontas ao fim da celebração, e pedi ontem, no encontro com o Paulo, que solicitasse a oportunidade de eu fazer aqui hoje, no encontro dessa comunidade a que ele pertence, uma reparação, porque nas minhas palavras houve o que eu, ao decorrer da semana seguinte, julguei uma imprecisão. Então eu queria fazer essa reparação aqui na presença da comunidade do Paulo, a quem devo o amparo numa das horas mais negras e difíceis da minha vida e da minha mulher. Naquela ocasião da missa da Carolzinha, eu disse que morreram na hora devido ao violento impacto, o que me leva a crer, pelo laudo da necrópsia, que erraram a mão na velocidade. Então eu abri parênteses e disse: mas isso é apenas uma ilação pessoal, que não me importei em confirmar detalhes. Que sentido acrescentaria a dor descomunal que hoje me sentencia ao silêncio e à ausência para sempre de uma filha tão amada? Um pouco mais adiante, eu me voltei aos dois e disse: para mim, portanto, e falo exclusivamente em meu nome pessoal, foi uma atroz fatalidade que nos privou de nossos entes queridos. Cansei de cometer desvairadas imprudências e estou vivo. Não vou responsabilizá-los para além das responsabilidades que lhes cabem no lamentável episódio. As semanas e os dias seguintes nos mostraram outras evidências que confirmam, que desmentem as minhas palavras precipitadas e que confirmam que nós estamos, no máximo, diante de uma imperícia e não de uma irresponsabilidade, o que me trouxe enorme conforto como pai, porque é claro que quando uma situação dessa acontece, inevitavelmente você se culpa de alguma forma. Então, eu fiz questão de fazer essa reparação, que será feita também no texto que eu publiquei no Facebook, com relação a essa missa, mas eu achei que aqui seria o primeiro lugar, porque é essa comunidade e essa profissão de fé que amparam esse casal, por quem eu tenho hoje um profundo amor, um profundo carinho. Então, eu quero pedir perdão pela imprecisão do que disse naquele momento. Muito obrigado, pastor. Nós agradecemos as suas palavras nesse momento e penso que elas nos ajudam a precisamente refletir sobre as nossas atitudes em quaisquer circunstâncias. E durante a mensagem eu farei uma menção a alguma atitude que às vezes nós registramos diante daquilo que não sabendo,
procuramos explicar. Mas nosso objetivo aqui, como já foi dito, é celebrar a Deus, o dom, o autor da vida. Nosso objetivo aqui também é orar, mais uma vez, pelo Arnaldo, todos os seus familiares, presentes e ausentes, pelo Paulo, todos os seus familiares, presentes e ausentes. Por isso, o pastor José Maurício vai conduzir esses próximos momentos de leitura da Bíblia e também de oração. Nós cremos, é importante registrar isso, certamente já foi mencionado em outros momentos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E entre este poder dele está o poder de recolher as nossas lágrimas. E quando ele recolhe as nossas lágrimas, é a expressão bíblica para dizer é que ele nos conforta. E é magnífico saber que Jesus, quando estava para partir, ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o meu Consolador. Deus, portanto, se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo tem como seu principal ministério, se podemos dizer assim, é nos confortar. Por isso que às vezes nós cantamos. Foi por isso que esse autor que eu há pouco mencionei, em meio àquela devastação da sua família, pôde cantar: sou feliz, eu posso experimentar a paz de Jesus. Nós cremos nisto. Vamos dirigir as famílias sentadas, com cada um dessa igreja, desejando que Deus traga a vocês consolo e conforto, que somente o Espírito Santo de Deus poderá lhes dar. Quero convidar a todos a fazermos esta leitura em conjunto, apesar de estar dividida aí em partes, que é o Salmo 23, muito conhecido em outros credos, além do evangélico, como Salmo do Bom Pastor, porque o salmista Davi apresenta Jesus como esse bom pastor. Eu gostaria depois, então, de que fizermos esta leitura todos em conjunto, orar também por aqueles que neste momento sentem a dor, um sentimento de perda, ou de tristeza, ou de vazio no seu coração, por qualquer circunstância, porque Deus, como temos ouvido aqui em todos os momentos, é aquele que consola, é aquele que está sempre ao nosso lado, para trazer o bálsamo e também o refrigério para o nosso coração. Vamos ler todos juntos então o Salmo 23, como aí está. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a certeza que a palavra de Deus traz para o meu, para o seu, para o nosso coração. Se você sentir o desejo e quiser ficar de pé neste momento, fique à vontade. Nós vamos orar então ao Senhor. Pai querido, nesta hora, que os nossos corações estão comovidos,
sensíveis, entristecidos com a lembrança da Carolina, ó Deus, e também do Lucas, pedimos que o Senhor possa, pela graça do Senhor e pela tua infinita bondade, tocar em cada coração, especialmente no coração dos seus familiares, dando-lhes, ó Deus, o refrigério, e que a mão do Senhor, que a mão do bom pastor, possa segurar na mão deles e na mão de tantas outras pessoas que aqui estão, que por alguma razão estão vivendo algum momento de tristeza, de aflição nas suas vidas. Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque na nossa caminhada, muitas vezes, nós atravessamos um deserto que achamos que não vamos chegar ao seu final, mas o Senhor é o Deus que segura na nossa mão, o Senhor é o Deus que caminha conosco no deserto, o Senhor é o Deus que nos leva às águas de refrigério, como diz o salmista. Obrigado, ó Pai, por este culto, porque ele é um culto para a glória do teu nome. Sim, ó Deus. Porque a nossa lembrança aqui é uma lembrança que nos traz saudade, mas também é uma lembrança que reafirma em nós a certeza de que nunca estamos sozinhos em qualquer circunstância da nossa vida. Continua, Senhor, a falar ao nosso coração como tu queres. É a minha oração, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar-se, por favor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Descanso em verdes pastos, junto às águas, sim, Ele me dará. De minha vida vai cuidar, pelo seu caminho me orientar. Mesmo que no vale da sombra da morte eu tenha que andar, sei que nada temerei, pois ao meu lado Ele vai estar. Passo a passo em meu viver, uma mesa farta me fará, na presença do inimigo. O seu grande amor Ele me dará, com bênçãos abundantes, misericórdias incessantes, de sua mão eu receberei. Então com Ele eu viverei para sempre, no seu lar, para sempre, no seu lar. Dificuldade para mim, pelo paradoxo que o momento nos oferece, certamente pela expectativa que também os que aqui compareceram têm para este momento para o qual eu não estou preparado, mas também creio que através de mim, em que pesem as minhas limitações e perplexidades,
Deus pode falar aos nossos corações. Há uma história bastante conhecida, mesmo daqueles que não leem a Bíblia, que é a história de Jó, que a própria sabedoria popular afirma que foi o homem mais paciente do mundo. Esse homem, Jó, nós lemos a sua história no livro que leva o seu nome, experimentou uma série de desastres na sua vida. Eu vou ler Jó capítulo 1, versos 13 e os que vêm depois. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos, todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas. Era hábito naquela cultura, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus com as seguintes palavras: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo que havia acontecido a Jó, ele não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Essa expressão de Jó, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer, está no contexto da crença dos homens dessa época, porque eles eram sepultados nus. Era a sua tradição, diferentemente da nossa tradição, que nos veste com a melhor roupa, nos cobrem de flores e nos sepultam. Nessa cultura, os mortos eram e ainda são sepultados sem roupa. Então, assim eu vim ao mundo de Jó, e assim eu voltarei para de onde eu vim, assim sairei deste mundo. Ao mesmo tempo, quando Jó fala, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer, o Senhor deu, o Senhor tirou, Jó está reconhecendo que os seus filhos, os seus bens e a sua própria vida eram dons de Deus na sua vida. E se Deus os deu, Deus poderia tirá-los. Jó está afirmando a sua profunda fé que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é o Senhor da vida. A vida é soprada pelo hálito de Deus. É assim que Jó crê. E esse mesmo que sopra o hálito da vida pode retirar esse hálito e a vida cessar. Essa vida do primeiro tempo, essa vida curta nossa aqui agora. É isso, é nisso que Jó pensa e crê. Isso no capítulo 1. Porque a história prossegue. E aí começam as outras tragédias de Jó. Já não bastasse ter perdido bens que se recuperam, já não bastasse ter perdido vidas que não voltam,
vieram os seus amigos. Esses amigos vieram e, num primeiro momento, eles fizeram o que todo aquele que perde um amigo deve fazer: aproximar-se do pai, da mãe, do irmão, do sobrinho, do filho, do avô, daquele que partiu, e abraçar. Foi o que fizeram. Eles ficaram 7 dias abraçado e chorando junto com Jó. Mas houve uma segunda etapa, um segundo momento dessa presença confortadora. Eles não resistiram ao silêncio e começaram a falar. E nas suas falas começaram a explicar. Bem, isso aconteceu por isso aconteceu por aquilo. Eu tomo o exemplo de tanta dignidade agora, que ouvimos agora há pouco, né, quando o pai da Carolina trouxe essas palavras, que foram no momento palavras de explicação. Isso aconteceu por causa disto. Como eu gosto sempre de dizer, a explicação, ela só gera culpa. Não traz a vida de volta, não traz os bens de volta, ela só gera culpa. Às vezes, culpa que não existe. Mas nós temos uma grande dificuldade de conviver com o não sei. Quando Jó afirma, então, eu vim nu, vou nu, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo, eu não sei porque isso aconteceu, eu não sei, mas eu sei que Deus é o meu Senhor. Ele diz mais à frente, eu sei que o meu Redentor vive, eu não sei porque isso aconteceu aos meus filhos. E quem leu o capítulo 1 todo, sabe que Jó era tão cuidadoso, tão, vamos colocar nos termos contemporâneos, tão crente em Deus, que ele orava pelos pecados que porventura os seus filhos pudessem cometer, não só por aqueles pecados que ele cometeu, seus filhos cometeram, mas algum que porventura o seu filho, sua filha, os seus filhos viessem a cometer. Porque isso nos mostra então, meus irmãos, minhas irmãs, que coisas tristes, dolorosas, trágicas, dramáticas, drásticas acontecem com pessoas boas também. É importante assinalarmos esta dimensão, que eu e você, nenhum de nós está isento que sobre nós, para usar a imagem da Bíblia, venham os caldeus e tirem a vida, ou qualquer outra coisa. Nesse caso particular, não há nenhuma culpa em Jó, não há nenhuma culpa nos seus filhos, não há nenhuma responsabilidade nele, nem nos seus filhos. Nesse caso aqui, aconteceu. Claro que há coisas que nós provocamos, mas boa parte das coisas nós não sabemos por que acontecem. É isso que Jó está nos dizendo. E a história, quem a conhece, prossegue. Então, depois de aqueles homens falarem e Jó se debater em explicação, porque aqueles homens queriam que Jó reconhecesse que ele era o culpado. Jó, se você reconhecer que você errou, tudo se resolve. Então Jó orava ao Senhor, qual foi o meu erro, Senhor? E Jó começou a dizer que a culpa era de Deus. Então Deus entra no diálogo. O livro de Jó, podemos pensá-la como uma obra de arte em forma de uma tragédia teatral. Deus está em silêncio, ele não está no palco, vamos dizer assim, pensando na peça de teatro. Mas daqui a pouco, então, Deus aparece em cena e faz longos discursos e começa a dialogar com Jó. Então, quando Deus fala, nós começamos a pensar, agora então nós vamos saber por que é que tudo isso aconteceu. E lemos os 8 capítulos da fala de Deus, e em nenhum momento Deus explica o sofrimento. Deus não explica, mas nós queremos explicar. Aí sofremos, porque não tem explicação. Há coisas que se explicam,
mas dizê-las nada acrescenta, a não ser trazer mais dor. E há coisas que não se explicam. E a melhor coisa é dizer como o Jó do início da história: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, já na parte final do livro, ele diz: Senhor, em tudo isso, uma coisa agora eu posso afirmar: eu fazia tudo certinho, mas eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu conheço o Senhor, porque eu ouvi falar, e eu ouvi falar. Não te conheço mais agora como se conhece nos livros, como se conhece na Bíblia. Agora eu conheço pessoalmente ao Senhor. Jó parou de perguntar. Jó deixou Deus falar. E quando Deus falou, Deus confortou o coração de Jó. De novo, não deu nenhuma explicação. É uma renúncia a fazer. De nossa parte, a renúncia a não explicar aquilo que não é explicável. A morte nos coloca nesse momento limite da nossa vida. Embora seja dolorosa a experiência de perder alguém, muitas vezes nos perdemos, estou me repetindo, eu sei, na explicação. E a explicação nos faz sofrer ainda mais. Por isso, este canto de Jó que nós lemos deve ser o canto a estar presente nos nossos lábios. Eu não sei nada, mas uma coisa eu sei: o Senhor deu, o Senhor tirou. Há muitos anos, talvez esteja até nos ouvindo agora no Canadá, o pastor Diné René Lota perdeu um filhinho no chamado morte súbita do sono. Tem um nome científico, não vem ao caso aqui agora. Ricardo, menininho que eu peguei no colo várias vezes. Estive no seu aniversário. Dias depois, eu soube do seu falecimento. Eu fui ao falecimento, ao culto, lá na Igreja Batista aqui da Ban, em Cachoeiro de Itapemirim. E Diné leu esse versículo. Eu não era pastor naquela época. Eu ouvi e gravei. Achei um pouco absurdo. Como é que pode pegar um negócio dele na morte do seu próprio filho? Mas o meu amigo Diné René Lota, estava com absoluta razão, que a razão não era dele, era da palavra de Deus. Quando dizemos então, o Senhor deu, o Senhor o tirou, estamos reconhecendo que tudo que somos e tudo o que temos veio de Deus. Vamos dizer, da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, mesmo quando nos tira as pessoas que nós amamos. Não é para compreender. Está acima de nossa capacidade de compreender. É para crer. A razão é uma coisa maravilhosa. Deus nos deu a razão e talvez seja o que nos aproxime de Deus, seja a nossa imagem e semelhança, seja a razão, o uso da razão. Mas diante da morte, a razão não é suficiente.
A única coisa é crer que o Deus que deu é o Deus que agora tirou. Quando Jó afirma, nós afirmamos o Senhor deu, o Senhor o tirou, afirmamos a bondade de Deus, a soberania de Deus. E cantamos que Ele é bom, apesar de não entendermos. Quando do culto aqui em nossa igreja, culto fúnebre pelo Lucas, eu disse que não é hora do porquê, não sabemos, nem do para quê, tem a menor importância isso. É hora do quê, da admiração, da exclamação, da perplexidade. Mas posso acrescentar agora, esse foi o desejo das famílias, é hora de dizer: louvado seja o nome de Deus. É claro que não é um louvado seja o nome de Deus que sai em meio a sorrisos, sai em meio a lágrimas. Mas Deus é o Deus do sorriso e o Deus das lágrimas. Eu termino com uma imagem que eu já usei naquele momento, que aprendi com um teólogo católico chamado Peter Kreeft, contemporâneo nosso. Ele escreveu um livro sobre o sofrimento, publicado pela Edições Loyola. É um filósofo dos mais respeitados do mundo hoje. E ele então começou a estudar as várias explicações das religiões: o budismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, para o sofrimento. Ele então, depois disso, ele apresenta o modo do cristianismo, a resposta do cristianismo. A partir então de Jó, onde não encontramos uma resposta, e a partir da experiência da cruz, em que Jesus morreu em nosso lugar, Peter Kreeft disse o seguinte: a Bíblia não explica o sofrimento, mas mostra que Deus sofre conosco. A cruz é Deus sofrendo conosco. Algumas pessoas, e hoje muito fortemente, têm questionado essa afirmativa evangélica de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Isso é totalmente absurdo. Como pode alguém que não cometeu nenhum crime morrer por aquele que cometeu vários crimes, se referindo ao ser humano? Negam então essa ideia da morte expiatória, isto é, a morte de alguém no lugar de outro, a ideia da redenção por meio da cruz. Sabe por quê? Porque eles querem que a expiação, a vida de Jesus, a cruz, seja explicável racionalmente, e não é. Porque o amor não é explicável racionalmente. O profundo amor de Deus, o inesgotável amor de Deus, o inexorável amor de Deus, o paradoxal amor de Deus para conosco, não tem explicação. Porque vem de Deus. A graça vem dele. Ela não tem explicação e nem tem ele que nos dá explicação. Por isso nós cantamos, diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Qual é a explicação? Não tem explicação. Mas nós podemos ver muito bem sem explicações, essas que não explicam nada e que trazem mais culpa e peso, mas podemos confiar em Jesus como aquele que morre na cruz, como dizer: você sofre? Eu também sofro. Você experimenta a morte dos seus amigos? Eu sei o que é a morte dos meus amigos.
Quando nós olhamos para Deus, então, o Pai, Ele pode dizer: eu sei o que é perder um filho. Eu sei. Às vezes, algumas pessoas chegaram aqui para os familiares da Carolina e do Lucas e disseram: eu sei o que você está sentindo. Desculpe, não fale isso. Ninguém sabe. Talvez quem perdeu em semelhantes condições possa dizer algo parecido. Mas a história de cada um deles é diferente da sua história, eventualmente, e os corações de cada um deles são diferentes dos outros corações. Mas Deus, quando experimentou a morte do seu filho, Ele experimentou todas as nossas mortes. Mas não só experimentou, Ele experimentou e agora pode dizer: eu sei o que você está sofrendo. Chora aqui nos meus ombros, chora aqui no meu cálice as suas lágrimas. Eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para lhe dar o meu ombro, eu estou aqui para recolher a sua lágrima, eu estou aqui para ajudar você a continuar vivendo, apesar desse buraco que está dentro de você, desse pedaço que foi arrancado da sua vida. Eu estou aqui para você continuar vivendo. É isso que Jesus Cristo faz. É isso que Deus faz por Jesus na cruz. Por isso que a cruz é o centro de nossa experiência de fé. A cruz para a qual nós olhamos é Deus se colocando em nosso lugar, vivendo a nossa humana condição e dizendo: eu estou com você. Desejo então a todos que, familiares e amigos, irmãos em Cristo, podem nesse instante, ainda em meio às suas muitas dores e aflições, fazer perguntas sem respostas, mas podem olhar para a cruz de Jesus, de onde vem a força para que nós continuemos. Reina o Senhor. Esse programa de culto tem 3 partes. A primeira diz: o amor do Senhor Deus vence a morte. A segunda parte diz: o amor de Deus nos sustenta. E a terceira diz: o amor do Senhor renova em nós a nossa esperança. Ó Senhor Deus, canta o poeta Michael Smith, poderoso és, digno és. Compreendemos? Entendemos? Não, mas cantamos a si mesmo. E quando nós cantamos porque olhamos para Jesus. Jesus é Deus se mostrando a nós em toda a sua plenitude. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos em pé cantar então Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Uma imagem que vem do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era necessário, quando alguém pecava, que um cordeiro fosse sacrificado. E esse cordeiro, no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem um nome. O nome desse cordeiro é Jesus Cristo. Não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. O cordeiro perfeito já foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar. Digno és, ó Senhor. Cantemos.
Nós agradecemos a todos que compareceram a este culto, as famílias, num gesto de extrema generosidade e gratidão para com todos, preparou uns docinhos que estarão lá na saída, à porta, embaixo, no balcão da entrada, e todos são convidados a levar esse docinho. Um gesto sem palavras, mas um gesto que mostra a alegria deles pelos filhos maravilhosos que tiveram. E compartilham conosco essa alegria deles na forma de doces. Paradoxo da vida. O pastor Alcenir vai orar agora, impetrando a bênção dos apóstolos. Aqui nos encontramos como igreja, reunidos dominicalmente, às 9, às 11 da manhã, às 5h30, como nesse horário, e também às 19h30. Você querendo vir estar conosco, é bem-vindo aqui, será sempre um motivo de honra para nós recebê-lo aqui conosco. Logo após a oração, ouviremos a música instrumental e depois dela, eu e os familiares, os pastores, vamos então sair para os momentos lá à porta. Obrigado a todos que participaram, ao coro, ao preparar essa ordem, aos instrumentistas, ao grupo da banda, solista, todos que tornaram possível esse momento, transmitindo, sonorizando esse ambiente. Muito bom saber que podemos ter uma tão grande equipe envolvida para fazer aquilo que Deus pede que nós façamos uns pelos outros. Oremos então, pastor Alcenir. O amor de Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a consolação do Espírito Santo esteja com a família da Carolina, do Lucas e com todas as famílias aqui representadas hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém.